fazer uma prévia. Agora é o outro, está faltando, né? Ok. Alta patente está aqui no nosso lado. Tenente Coronel. Então, hoje é o último dia de fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2017. Último domingo, não o último. E nós estamos aqui estudando a epístola, a primeira epístola de João. E nós hoje estaremos aqui estudando. Por enquanto é o 4 ainda, né? É o 4:8. Nós demos início ao estudo dessa sessão de 1 João, que vai do 4:7 até o 5:5, e é um trecho da epístola aonde os filhinhos de Deus, que somos nós, aqueles que temos o Espírito, eles são o ancião escritor, João, ele reitera, ele fala de novo a respeito do tema, não é um dos temas mais importantes do cristianismo, é o tema, que é a questão do amor. O amor é a marca registrada do crente. O crente, a pessoa que se diz nascida de novo crente, que assim, não é que isso não aconteça, de vez em quando a gente fica nervoso mesmo, porque a palavra fala irai-vos, mas não pequeis. Então, a palavra abre a possibilidade para que até mesmo depois de nascer de novo, você passe por momentos de ira. Mas aquela pessoa que é caracterizada o tempo inteiro pelo ódio, pelo nervosismo, pelo aquele espírito de reclamação, de amaldiçoar as coisas, de xingar, de não gostar de nada, nem de ninguém, tem alguma coisinha errada ali. Porque se ele está conectado com um Deus que é amor, se nele habita o Espírito de Cristo, e nunca a gente vê ele amando numa postura de longanimidade, de flexibilidade, de amor, tem alguma coisa errada. Porque o nosso versículo de hoje é o 8, mas o contexto imediato é o 7, porque o João ele apresenta o amor de forma positiva, no 7, que nós já estudamos, e de forma negativa, aqui no 8. Então seria bom que se nós lêssemos os dois versículos, 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, que estão dentro da seção que fala os filhinhos e o amor, que vai do 4:7 até o 5:5. E os dois versículos dizem o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O João apresentou o ágape, o amor, do aspecto positivo. Agora ele vai falar do aspecto negativo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu já vi um pastor falando, a questão não é que Deus é amoroso, ele também é amoroso, é mais do que amoroso, Deus é amor, É a natureza, é a essência. Bom dia. Quando as pessoas me olham, elas não ficam pensando de que será que o Carlos é feito. Será que ele é feito de berilo, igual aquele anjo que apareceu para o Daniel lá no capítulo 10, às margens do rio Tigre, se não me engano? Será que o Carlos é feito de lata? Ele saiu lá do Mágico de Oz, ele é feito de lata. Será que nós podemos fincar o Carlos no milharal porque ele é feito de palha e pano? Não, ele é feito de carne. Carne e osso. As pessoas me olham. Se eu fosse um homem de ferro, eu seria feito de ferro, mas eu sou um homem normal mesmo.
então eu sou feito de carne. É a minha essência é essa, né? Aquilo que me constitui. O que constitui essas folhas aqui é a celulose, uma matéria-prima tirada lá da árvore. O que constitui esse móvel aqui é um tipo de plástico que é derivado do petróleo, que é tirado lá do chão. Então tudo que existe, até os espíritos, apesar que a nossa ciência não tenha ferramentas ou uma tabela periódica para classificar os elementos que compõem um espírito, mas é óbvio que alguma coisa consiste ali, porque ele é um ser criado, e todo ser criado é constituído de algo. Deus não foi criado, mas por ele ser uma pessoa, e aquele que define uma pessoa é todo aquele ser que tem a capacidade de pensar, de sentir e de decidir. E Deus pensa, Deus sente e Deus decide as coisas. Então ele é uma pessoa. Então ele tem que ser constituído de alguma coisa. E a palavra fala que a essência dele é amor, é luz e amor. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor. Então é a matéria-prima de Deus, é o amor. Deus é amor. O amor não é Deus, senão a gente cai num panteísmo aí. Mas Deus é amor. Se Deus é amor, nada que ele pense, fale, sinta ou decida pode contradizer a sua própria essência, né? Não tem como ser diferente. A água molha, o fogo queima, Deus ama. A essência de Deus é amar. Então, eu me lembro que quando nós aprendemos a doutrina da soberania de Deus com o pastor Cliff, lá no IBPG, eu me lembro que quando ele estava ensinando sobre predestinação e volição humana, ele falou, olha, é um assunto muito difícil, a questão da soberania de Deus, mas nenhum homem ainda conseguiu entender ou esgotar esse assunto, mas antes que nós comecemos a estudar esse assunto, algumas coisas têm que ser ditas. Aí ele falou 3 axiomas, 3 premissas, 3 afirmativas, para que se entenda bem o assunto da vontade de Deus, compatibilizada com a vontade do homem. 1. Deus é soberano. Se ele é soberano, ele não pede licença para ninguém para fazer o que ele quer fazer, porque ele é soberano, ele está acima de tudo, né? Segundo, Deus tem um plano, e esse plano está em execução. E nós sabemos que o plano de Deus, ele inclui a rejeição provisória de Israel, ele inclui a sinusite, ele inclui a dor de cabeça, ele inclui a dor nas costas, ele inclui a alegria de ter um filho, de ter um neto, de ganhar as coisas, de ter saúde. Ou seja, Deus, por ser soberano, ele não precisa pedir licença para ninguém para agir da forma como ele quer agir. Lá na parábola, quando ele contrata pessoas para trabalhar o dia inteiro por um denário, e depois ele contrata uma pessoa para trabalhar só uma horinha pelo mesmo denário, quando ele é questionado, ele fala assim, acaso eu não posso fazer o que eu quiser do que é meu? É a soberania de Deus. Então, se Deus é soberano e Deus tem um plano, Deus também é amor. Então, se eu acho R$1 ou se eu perco R$1, se Deus atende a minha oração e cura a minha dor de cabeça, ou se Ele permite que a minha dor de cabeça aumente, isso é o que Deus quis, porque Ele é soberano, isso faz parte do plano de Deus, porque Ele conduz a história, e isso é um gesto de amor de Deus. O gesto, porque todas as coisas operam juntas para o meu bem.
Inclusive coisas que nesse momento, mas que por fazerem parte de um plano maior, eu não estou entendendo, e não concordo e não gosto, ainda assim é uma ação de amor de Deus. Ele permitir que Nabucodonosor fosse lá e destruísse a cidade e o templo, é o plano de amor de Deus, que tinha um objetivo final maior, de resgatar e redimir Israel. Então, quando o nosso salto quebra, é porque Deus quis, porque nenhuma folha cai, nenhuma pena, nenhum fio de cabelo cai. Se Ele não permitir, nenhum passarinho cai morto. Então, quando o seu salto quebra a caminho da formatura, é porque Deus quis. E aquele é um ato de amor, é uma permissão, é uma decisão de amor de Deus. E isso é muito importante para o nascido de novo, ter essa perspectiva, porque aí a gente para de murmurar, a gente para de reclamar. Não, eu quebrei o pé, mas é porque Deus tem um propósito maior aqui. Por algum motivo. Ou eu não quebrei o pé, é porque Deus tem um objetivo, um plano de amor para a minha vida. Porque Deus é amor. Então, a pessoa, quando ela nasce de novo, ela se torna um só espírito com Deus. Ela passa a ser participante da natureza divina. A essa pessoa é dada todas as coisas que são necessárias para viver do jeito que Deus gosta e quer, conforme está lá em Pedro. Ou seja, Deus é o detentor dos direitos autorais do amor. Então, se alguém ama, só pode ser pelo Espírito. Que a palavra fala aqui no próprio 1 João, lá no versículo 19, um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o crente, o nascido de novo, ele só tem condições de amar porque nele habita o Deus que é amor. E o único ser capaz de amar com um amor incondicional, o amor ágape, é Deus. Porque a palavra fala em Gálatas 5:22, é muito conhecido, que o fruto do Espírito é amor. Então, é o Espírito que, Romanos 5:5 diz, derrama esse amor nos nossos corações. É o Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita a amar. É o Espírito Santo que flui o ágape através. A gente pode até amar com qualquer outro tipo de amor. E mesmo quando eu estou amando de uma forma que eu suponho que seja o amor de Deus, o amor desinteressado, o amor ágape, o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, que não se alegra com o mal, aquele amor que está descrito em 1 Coríntios 13, eu só o faço porque o Espírito Santo está frutificando, me capacitando a fazê-lo. Sem mim nada podeis fazer, nada. Então só o nascido de novo tem a capacidade de amar, porque só o nascido de novo possui o Espírito. O Espírito não é de todos, a palavra fala. Então, é natural que o crente ame. Se você plantar você chupa uma manga, faz um buraco no chão, planta aquele caroção da manga, é inexorável, não tem como fugir disso. Aquela semente vai brotar. Se ali tem terra, se ali tem umidade, se ali tem o calorzinho do sol esquentando a terra, tem a luz do sol para permitir que aquela planta se desenvolva, faça fotossíntese, coisa e tal, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, você vai ter mangas no seu quintal. Não tem como fugir disso. É uma lei universal, é um mecanismo que Deus deixou, é solto por aí, né? É o do plantio e da colheita, da causa e do efeito. Não tem como. A ciência explica, eu dou um soco, eu recebo um soco. As leis de Newton, essas leis todas que estão por aí, que os homens apenas deram seus nomes ao descobrir algo que Deus é que fez. São princípios que Deus criou, mecanismos para que a coisa aconteça, flua, ad contínuo.
Se eu puser fogo aqui, vai pegar fogo. Se eu não puser, não pega. É causa e efeito. Então, se eu tenho um espírito, se eu estou conectado com Deus, eu sou uma semente de manga que mais cedo ou mais tarde tem que dar a manga. Eu nasci de Deus, o Espírito me habita, o fruto do Espírito é o amor. Deus derrama o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso está em Romanos 5,5. Nós temos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. Então, por uma questão de amadurecimento, pode ser que demore. Tem crente que já nasce amando, né? Ele já nasce já habilitado para amar e já o faz desde cedo. Tem pessoas, por qualquer questão aí, só vai conseguir se disponibilizar para que Deus ame através dele depois de algum tempo. Nós sabemos, por exemplo, através do livro de Hebreus, que os leitores da carta de Hebreus tinham muitas coisas que já eram para eles estar fazendo há muito tempo e eles ainda não estavam fazendo porque eles estavam infantilizados. Eles não queriam crescer. Eles se contentavam com o budadá, né, com o leitinho, e ele falou: vocês já podiam estar comendo carne e vocês estão tomando leite. Então essa questão do amadurecimento é muito relativa, é muito pessoal. Mas é importante que o amor esteja presente na vida do nascido de novo. Senão, duas coisas: ele não é nascido de novo, ou ele está com algum problema aí que o Senhor já deve estar resolvendo. Olha o Sérgio: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, só o nascido de novo está capacitado a amar pela presença e a habitação do Espírito, que é o único que capacita a amar. Um amor ágape, o amor incondicional, aquele amor através do qual Deus ama. Mas aí você chega no verso 8, ele fala isso, porque a maioria dos autores, eles são muito antitéticos. Eu já falei aqui algumas vezes, o João quer que nós tenhamos certeza. Então, para ter certeza, ele explica de um jeito positivo e também explica do jeito negativo, para você não errar. O Elaine, aí você vai ali na Praça 7, a Praça 7 é aquela que cruza Afonso Pena com o Amazonas, tá? Não é aquela praça da rodoviária ali que cruza Caetés com Afonso Pena. Além de te dar informação, te dá uma informação negativa também, para você não errar. Não é aquela, é aquela outra. Então, aquele que é nascido de Deus, ele tem um compromisso de amar, é um mandamento, porque ele já está capacitado a isso, ele já nasceu de Deus, ele pode fazer isso. Se o crente, o nascido de novo, não ama, é por uma questão de negligência e desobediência, porque capacidade para isso ele tem. Deus não falaria assim: vai lá e busca tal coisa sem pôr gasolina no carro para você ir buscar, né? A palavra mostra isso em inúmeros lugares, que aquilo que ele nos pede, ele nos capacita a fazê-lo. Ele não pede para que você se vire, né? Quando Cristo falou para você dar a outra face, evidentemente você tem um Espírito que te capacita a dar a outra face. Então, para que nós tenhamos certeza, além de ter falado que o amor procede de Deus, e se você está conectado com Deus, inexoravelmente você vai amar, ele coloca isso de forma negativa. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu estou conectado na videira e não vou produzir fruto? Eu estou conectado na oliveira e não vai passar seiva pelos meus vasos? Eu estou ligado na copasa e não vai fluir água? Eu conectei o meu pino lá na tomada e não vai vir energia? Não tem como. Eu sou nascido de Deus, o Espírito vai fluir amor através de mim. Se a pessoa não ama de jeito nenhum, ela nunca amou, ela não se coloca em segundo lugar na sua agenda, ela nunca conseguiu e não consegue amar de forma ágape, ainda que ele possa tentar falsificar isso. Isso é uma evidência, porque dentro do contexto que o João está escrevendo essa epístola,
é um contexto de uma igreja, a igreja do tempo do João, que está sendo invadida, penetrada por elementos. Eu lembro que a gente já leu lá no Atos 20, o duplo ataque de Satanás contra a igreja. Penetrarão lobos vorazes, e dentro de vós mesmos se levantarão homens buscando, bom dia, discípulos para si mesmo. E no finalzinho do primeiro século, a igreja estava sendo bombardeada por falsos mestres e falsas doutrinas, porque corromper o comportamento fica mais fácil se você distorce a doutrina. Aí você vai viver de acordo com o ensinamento errado, que é muito mais fácil. Ao invés de evangelizar, você vai ficar preocupado com o sábado. Ao invés de viver para Deus, você vai ficar preocupado em ser uma das 144 mil testemunhas. Então, a doutrina errada conduz a um estilo de vida errado, que é o que estava acontecendo lá na época de João, assim como acontece na nossa, porque a palavra sempre é atual. E dentro do contexto da epístola que nós já estamos lendo há algum tempo, nós temos visto que João tem dado vários toques para que você tenha um discernimento a respeito daqueles com os quais que você convive, para que você, assuntando, você perceba se aquilo ali é irmão ou não é. E um dos grandes parâmetros que ele nos dá é exatamente esse que está aqui no 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus. O que ele está falando é, se a pessoa não consegue amar, se ela não, se em algum momento da vida dela, ela manifesta o ágape, isso é um sinal, uma evidência de que existe a possibilidade que essa pessoa não conheça a Deus, não seja nascida de novo. Porque se ela fosse mangueira mesmo, ela está soltando manga. Se ela fosse conectada realmente com Deus, que é amor, ela estaria manifestando o amor. Mas se ela é incapaz de amar, é porque ela não conhece a Deus. A palavra fala em Romanos 8:9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele não. Você pode ter o cabelo de Jesus, que diz que ele era cabeludo, né? Você pode ter o olho azul de Jesus, que diz que ele tinha o olho azul. Você pode ter as chagas de Jesus, as roupas de Jesus, o cheiro de Jesus, o comportamento de Jesus, a bondade de Jesus, o pedacinho da cruz de Jesus, o lencinho que envolveu o menino, que eles vendem esses trem tudo por aí, né? Pode ser carpinteiro. A água santa do Jordão, o prego de Nazaré, o martelo do José, eles vendem. Rosa de Saul. A roda de Saul, eles vendem. Porque Satanás já sabe que se ele te segurar em qualquer lugarzinho desse caminho, tá bom. Você não pode chegar lá na etapa final, nascer de novo e produzir vida, amar. Se você baseia a sua convicção de novo nascimento pelo fato que você está na igreja há 30 anos, pelo fato de que você é bonzinho, pelo fato de que você é honesto, pelo fato de que você conhece muito na Bíblia, já decorou um versículo, pelo fato de você dar dízimo, pelo fato de você é evangelista, tem alguma coisa errada. O que deve te dar convicção de novo nascimento é o fato de que você consegue amar como Deus ama pelo Espírito que te foi dado e que te habita. Se você nunca amou, não ama, não está a fim de amar e acha horrível esse trem de amar e não quer amar de jeito nenhum, tudo indica que você não tem o Espírito de Cristo. Porque se existe o Espírito de Cristo, ele não fica quieto. Ele é um vento. Né? Uma das figuras, uma das metáforas que aludem à pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa porque ele tem vontade, ele tem emoções, ele sente ciúme, ele decide.
é o fato que a presença do Espírito te conduz a amar. Se você não tem essa disposição, está faltando algo, o Espírito. Se está faltando o Espírito, você não é de Cristo. Porque para ser de Cristo, você tem que ter o Espírito dele. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Aquele que não ama não conhece a Deus. Está falando a mesma coisa, Paulo lá em Romanos aqui. Se você não tem o Espírito, você não tem nada a ver com Jesus. Se você não ama, você não tem nada a ver com Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que você pode conhecer alguém que é amor e não amar? Como é que você pode ser filho do pastor Geraldo e não ter nada dele? Você não tem o DNA dele, você não tem o cantinho do olho, a unha encravada, nada. Nem aquele jeitinho de chupar o dente assim, depois do almoço. Nem que às vezes a gente traz até comportamentos dos nossos pais. Às vezes, por exemplo, a gente vê a Luísa e fala, não, mas ela pisca igualzinho a avó dela, ou ela vira de lado igualzinho o tio, não tem esses negócios? Não, lá, a Helene tem aquela coisa assim de comer a boca, igual o avô dela, o pai dela. São coisas assim que a gente nem sabia que o meu avô fazia, mas ele tinha uma mania assim de tirar a meleca do nariz toda hora, e pôr debaixo do molho, não sei, uma mania. Um jeito, um trejeito, um jeito de fazer a coisa, de comer, de pegar alguma coisa do seu pai você tem. Se não tem, dizem por aí que 2 em cada 10 filhos que são criados não são criados pelo pai, ainda que ele pense que seja o pai. Você já viu sobre isso? 2 em cada 10? 2 em cada 10. Eu já ouvi falar disso, mas é uma proporção tão grande assim. É uma proporção tão grande assim. O negócio por aí, você sabe como é que é, né? Não, no direito de família eu tenho isso. Nós ainda temos 15 minutos. Né? Você pediu foi 10 ou 15 para não sei o quê? Ou 20? Isso. 15? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Em Judas 1,19, fala que os falsos profetas, e isso se estende para qualquer pessoa que não seja nascida de novo, mas que participa da igreja, fala que eles não têm o Espírito, que eles são psúquicos. Eles traduzem lá para sensuais, mas fala que eles são psúquicos. Eles são impulsionados pela alma, pelas emoções, pelo intelecto, por coisas que se parecem muito com as coisas espirituais, mas não são. É apenas um fake. E já que sem o Espírito, se você não tem o Espírito, se você não tem o Espírito, você não conhece as coisas de Deus. Porque só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus e tem a capacidade de nos revelar. Isso conforme 1 Coríntios 2,11. B. Nós não podemos discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E é o Espírito que nos capacita isso. A palavra fala também em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Ele não concorda, ele não gosta e ele não quer fazer as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. E uma das coisas do Espírito é justo o fruto. Que fruto é esse? É aquele fruto tutti-frutti, lá de Gálatas 5,22. É o amor. Então, o Espírito é aquele que nos capacita a amar. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, o que o João está querendo dizer, aquele que não ama, demonstra que não está conectado. Na linguagem de hoje seria essa. Aquele que não ama, não está linkado. Aquele que não ama, não tem nada a ver com Deus. Não está ligado a Deus. Não tem o Espírito de Deus. Porque se ele tivesse o Espírito, ele estaria amando. Porque é o fruto natural do Espírito. O fruto natural da mangueira é a manga. Se você tem o Espírito, o fruto natural é amar. Se você não ama, se você ama, é aquela, como é que eu anotei aqui? O amor é dado
no novo nascimento. Um amor que não tínhamos antes. E embora o amor não seja totalmente aperfeiçoado na vida do crente, deste lado da eternidade, ele tem que estar presente. E, normalmente, ele vai continuar crescendo, ele vai crescer, ele vai amadurecer. A questão não é que eu ame full-timecamente. Eu tenho a obrigação de amar o tempo todo, mas eu sei que na prática isso não vai acontecer. Mas a questão não é a perfeição. Ele nunca deixou de amar, ele nunca deixou de amar em circunstância alguma. E ele ama o tempo todo. Não, eu estou disponível a amar o tempo todo, porque o Espírito me qualifica a isso por todos os momentos que eu estiver disponibilizado. Não é então que eu tenho um amor perfeito, total, full time. Eu tenho uma disposição e me coloca à disponibilidade do Espírito Santo para que ele ame e faça a sua obra através de mim, que é uma obra de amor, que é uma obra desinteressada, que é uma obra com aquelas características de 1 Coríntios 13. E ele deve crescer. Não se pode verdadeiramente crescer em sua experiência com Deus sem também crescer em sua experiência de amor para com o outro. Nossa, eu estou crescendo demais. Nossa, cada vez mais eu conheço Deus. Cada vez mais eu conheço a palavra. Cada vez mais a palavra me enche. Eu estou ficando íntimo cada vez mais de Deus. Mas não ama. Você está crescendo na cabeça. Você está crescendo no seu espaço, em algum lugar. Porque não tem como crescer em intimidade com Deus, não tem como crescer em experiência com Deus, sem também crescer no amadurecimento do ágape, sem também crescer no amadurecimento do amor pelo outro. As pessoas, isso aqui são frases que a gente acha na internet, que são aquelas frases do Moody, dessa turma famosa aí, né? Eu não coloco a citação não, mas são frases de impacto baseadas no raciocínio bíblico que são corretas, que eu acho que são aplicativas. Pessoas com coração para Deus têm um coração para as pessoas. É óbvio. Se eu digo que tem disponibilidade para Deus e não tem disponibilidade para as pessoas, tem alguma coisa errada. Porque a pessoa que se diz disponível para Deus, ela também vai estar disponível para o outro. O João vai falar disso aqui um pouquinho mais na frente, lá no verso 20 e 21, ele diz o seguinte, que a gente já tocou nesse assunto. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nossa, eu amo Deus demais, mas eu detesto a Elaine. Eu tenho ódio da Elaine. Eu quero que a Elaine morra, mas eu amo a Deus. Não está batendo, tem uma coisinha errada aí. A pessoa fala que ama a Deus e vive ao contrário do que Deus fala. Bom dia, ensina. Tem coisa errada, tem coisa incoerente. Se alguém disser, o Deus que eu não vejo eu amo, esse irmão que eu estou vendo aqui, eu não amo. Está errado. O amor que, se é do Espírito, ele flui na vertical e ele flui na horizontal. Porque o amor não é estático. O amor não é teórico. O amor não é para guardar. Não é lembrança, né? A gente vai lá, não sei aonde, lá na praia, lá no outro estado, vai lá em Brasília, traz lá os símbolos de Brasília, né? Vai lá na praia, traz uma jangadinha. Aí, amor não é para ficar ali na estante. Amor é algo extremamente prático. Cada ação de Jesus Cristo era uma ação de amor. Por isso que nos versos 9 e 10,
o João diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por Ele. Aí a gente cai lá em Gálatas 2:20, né? Agora que a vida que agora vivo. Nisto consiste, o que ele está dizendo é a prova de que Deus é amor, a prova de que Deus ama, é que Ele enviou seu Filho. Ele foi prático, Ele foi executivo, Ele desenvolveu uma ação que testifica e que comprova e que dá certeza de que Deus é amor. Não, o caso agora ele era um mau aluno, mas ele está querendo consertar as coisas. Mas continua no bosquinho, continua tomando droga lá com os colegas, matando aula e sendo irresponsável. O discurso é uma coisa que não combina com o comportamento. Não, o caso ele está querendo mudar, ele está querendo parar de palhaçada, ele está querendo se tornar bom aluno. Aí você começa a estudar, começa a frequentar a aula, começa a fazer os trabalhos e começa a ganhar nota. Isso para o professor é uma prova, uma evidência de que o Carlos está querendo realmente mudar. Ele quer deixar de ser um mau aluno e passar a ser um bom aluno. Deus te ama, tá aí. Deus te ama e enviou seu Filho. Opa, então ele provou que me ama. Nisto consiste a prova de que Deus ama, consiste no fato de que, olha o que diz o verso: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus provou de forma prática e efetiva aquilo que Ele diz. Eu sou amor, quer ver? Fui lá, te amei e morri por ti. Isso também é dito de sobre um outro ângulo, em Romanos 5:8, que muitos aqui devem saber de cor, que é um versículo conhecido. Mas Deus prova, nisto consiste. Ele falou lá em 1 João, nisto consiste o amor. Aqui ele fala, mas Deus prova, é a mesma linguagem, com outras palavras. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, é um fato, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, irmão, eu te amo. Vai na paz. Vai com Deus. A gente está caindo lá em Tiago de novo, né? Vai na bênção. Eu determino que o irmão seja abençoado hoje. Não tem esse negócio aí? Tiago 2. Se um irmão, 2, 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, vai em paz, vai com Deus, Deus te abençoe, eu determino a sua paz. Eu estava vendo um programa outro dia no canal que é mó palhaçada. O repórter estava em real time, estava ao vivo lá na Síria, lá dentro dos acampamentos. O cara é um britânico, ele está lá, e as bombas caindo, e ele mostrando a criança faltando pé, a criança lá com as tripas entornando, o outro todo detonado, gente morrendo, bomba. Essa desgraça está acontecendo lá, a gente não vê. Se jogar uma bomba em Nova York, morrer meio americano, o mundo cai. Mas todo dia morre centenas e milhares de sírios, de gente lá no Oriente Médio, mas eles não são gente mesmo. Cristo não morreu por eles são igual barata e formiga que morram, né? É assim que se pensa por aí, é relativo. Ele está lá no meio da guerra, a bomba caindo, o bicho pegando, e esse repórter em conexão, em, sei lá, Skype, qualquer coisa, uma dessas ferramentas de comunicação que tem aí, recebendo mensagens dos mais diversos lugares do mundo.
Aí mostrava assim, Marieta da Suécia, fique em paz, eu desejo que você fique bem, e a bomba caindo. Aí vai lá para Massachusetts, um americano, eu determino que vocês sejam felizes e fiquem em paz, tá? E a bomba está caindo. Aí o link cortava lá para Zâmbia, aí o Zâmbio, eu quero que vocês fiquem bem, tá? Blá, 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 blá. Todo mundo está desejando a paz da Síria, mas não vai fazer nada não. Não vai assinar, não vai mandar, não vai enfiar a mão no bolo, não vai mandar um leite, nada. É só, a guerra é tão triste, tomara que vocês fiquem em paz e não acontece nada. É só gogó. É aquilo que o João falou, não é de fato, de verdade. Tá, vai com Deus, fica bem, mas não deu o que é necessário para o corpo, qual que é o proveito? Meu Deus, minha humanidade se perdeu, meu Adão fugiu. Mas eu amo você, viu, Adão? Fique em paz aí com o diabo, que Satanás não te carregue. E não vai fazer nada. Não vai mandar um filho lá para morrer, não vai descer aqui, não vai vir no jardim ver o que está acontecendo, não vai fazer uma promessa, não vai prometer uma semente, nada. Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Podemos